eu imagino que as pessoas que estão em casa já ficam pensando, como assim, né? Rito oriental, a igreja não é una? É verdade, a igreja é uma só, né? Se a gente pensar quantas igrejas católicas existem, uma, né? E a qualidade dessa igreja, una, santa, católica, apostólica, tá? A gente reza isso no creio, né? Agora, essa igreja que é una, que foi nosso Senhor Jesus Cristo que fundou, na pessoa de São Pedro, nosso primeiro Papa, né? Ela percorreu diversos caminhos na história e à medida que que os apóstolos saíram em missão, né? As tradições começaram a ser mantidas na igreja primitiva, porque a igreja foi organizada de uma maneira muito interessante. E essas organizações da igreja, nos primeiros séculos, elas passaram por diversas culturas, como eu estava dizendo. A influência cultural, a influência de costume, à medida que o tempo ia passando, esses costumes foram incorporados nessa mesma igreja una. Apesar dela ser una, né, a palavra católica significa universal, então ela está presente no mundo todo, e essas culturas elas foram agregadas a essa única igreja de Cristo, e alguns costumes se mantiveram até hoje, né? Então a igreja, ela é muito rica, a igreja católica ela é belíssima, né? Se a gente pensar, se a gente falar, por exemplo, para dar um exemplo rápido aqui, se a gente falar dos franciscanos, se a gente for falar, por exemplo, dos jesuítas, de tantas ordens religiosas, a gente gastaria muito tempo para comentar delas. Mas além das ordens religiosas, existem tradições orientais, que é o assunto do nosso programa de hoje, e que é uma riqueza que não tem fim. Então são questões culturais, são questões de entendimento dos povos primitivos do cristianismo e alguns costumes, né, que permaneceram e permanecem até hoje de pé na igreja. E são costumes, diácono, que eles remontam desde dos primórdios ali da experiência do cristianismo, conforme depois de Pentecostes, os apóstolos vão, cada um por um canto. Exato. Porque talvez a gente possa até confundir essa questão dessa recepção desses costumes em pensar na missa sertaneja, na missa... Não é nada disso, não é isso, né? não. Isso é uma outra discussão, né? Quando a gente fala de costumes, a gente está dizendo da maneira de celebrar o único sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Missa, de uma maneira do cristianismo primitivo. Eu vou fazer o seguinte, vamos percorrer o seguinte caminho para a gente entender um pouco mais o que a gente está dizendo. Nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, cresceu, fez toda a sua missão, morreu e ressuscitou. Aí os apóstolos se espalharam, como a gente estava dizendo há pouco. À medida que eles se espalharam, 5 grandes cidades tornaram referência para a igreja primitiva. Se a gente pode dizer assim, as cinco primeiras dioceses da igreja, né? Era uma pentarquia, cinco cidades com sede de governo. Bom, Jerusalém é onde tudo aconteceu, né? Jerusalém foi lá que aconteceu. Depois, Antioquia, né, na Síria. As Sagradas Escrituras falam de 2 cidades com o nome Antioquia. Uma na Síria e outra na Turquia. Mas a da Síria é a mais antiga, que saíram lá de Jerusalém, foram para Antioquia. São Pedro, por exemplo, antes dele ser bispo em Roma, ele foi bispo de Antioquia. E quem fundou... Da Síria. Da Síria, E quem fundou essa comunidade foi Paulo e Barnabé. Então a gente está falando do início do cristianismo mesmo. Nos primórdios. Nos primórdios. Atos dos Apóstolos. Exato, a total. Então, Jerusalém, Antioquia, 2 cidades. Depois tem Alexandria, no Egito. Constantinopla, que antigamente se chamava Bizâncio, que é a sede do Império Bizantino, que é aquela parte do Império Romano do Oriente, que é a atual Istambul, na Turquia, né? Então nós temos Bizâncio ou Constantinopla. E por último, Roma, né, que o Pedro e Paulo vão para Roma, morrem lá no ano 67. Pedro é o primeiro bispo de Roma. E aí, a partir de Roma, a igreja passa a ser organizada de uma maneira diferente e expande para todo o resto. Essa parte da organização de Roma para cá, a gente sempre lembra. Mas tem muita coisa antes de Roma. Como eu estava dizendo, e a tradição da maneira que se celebravam em Jerusalém, da maneira que se celebravam em Alexandria, da maneira que se celebravam em Antioquia. Então, dessa pentarquia, diácono, Roma foi a última, na verdade. Do ponto de vista da organização, Isso. Sim. Se bem que Roma está no primórdio, né? Já no ano 67 o Pedro morre lá. Sim, mas Alexandria antes, Antioquia antes. Foram quase que ao mesmo tempo também, paralelo. né? A gente tem que pensar numa comunicação num período que era uma cidade dessa de 300, 400 quilômetros de distância, era uma infinidade de tempo para chegar um recado, por exemplo. Sim. Então, o costume local, ele ia criando corpo
E depois de muito tempo alguém tem contato com aquele costume. A igreja, ela tem as características dessas grandes cidades, essas grandes dioceses. À medida que o cristianismo vai avançando, aí sim organizando, nos primeiros séculos, vai expandindo para todo mundo, e mesmo depois, um período mais próximo aqui da gente, né, com o descobrimento das Américas, enfim, toda essa organização da igreja, ela sempre manteve o Papa que mora em Roma, que portanto é o bispo de Roma, como líder dessa igreja do mundo todo. Mas esses costumes locais, lá dos primórdios, nunca morreram na igreja. Sempre foram respeitados. Sempre foram respeitados. Então, a Igreja Católica, que é uma, fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa de Pedro. Pedro é o primeiro Papa. Papa Francisco é o Papa de número 266, 266 papas na história da igreja. Todos esses papas mantiveram essas tradições. E a igreja hoje é organizada pelo ramo latino, que é o maior, né? A maioria dos nossos amigos que estão nos assistindo agora, que frequentam uma paróquia, é uma paróquia latina. Mas não é porque os latinos são os mais numerosos no mundo que os orientais católicos têm menos ou maior ou diferente dignidade. É a mesma dignidade enquanto católicos. São católicos iguais, todos os latinos, porém guardando as suas tradições, guardando os seus costumes. E é sempre uma diferença de costume entre os latinos católicos e os orientais católicos. Por exemplo, o costume da vestimenta. É comum no rito latino sempre usar o verde em boa parte do ano litúrgico. Nos ritos orientais o verde quase não tem presença. Então o branco, o vermelho tem mais destaque. Tá vendo? É um costume de vestimenta. Então a Igreja Católica ela tem o seu ramo latino, que é o ramo ocidental, que é o mais numeroso, né? Agora, o ramo oriental, ele é uma infinidade de riquezas, de costumes. Para falar a verdade, são 23 tradições orientais na igreja. Então nós temos um ramo latino e 23 tradições orientais dentro da igreja. O que significa? Que a igreja é uma espécie de um mosaico composta por 24 tradições. Só que como o latino é o mais numeroso, a gente quase lembra sempre do latino. A gente fala, Igreja Católica é sinônimo de rito latino. Mas não é, né? É rito latino e o rito oriental. João Paulo II usou uma expressão uma vez, que é belíssima, né? Que ele usou a expressão dos dois pulmões. Como se a igreja tivesse dois pulmões. O latino e o oriental. Ai, que o ocidental e o oriental. E a beleza da igreja é quando ela respira com os dois pulmões, né? Então, só para ficar bem claro, já no início da nossa conversa, eu não estou falando de igreja ortodoxa. Igreja ortodoxa é uma outra coisa. Igreja ortodoxa são aqueles cristãos, né, são dioceses independentes, que se separaram da comunhão de Roma por questões políticas, algumas questões teológicas, mas as principais eram questões políticas, especialmente no ano de 1054, já faz tempo, né, 1054, quando houve um cisma, né? Cisma é quando o católico rompe com a autoridade do Papa. Olha, eu não quero mais seguir o Papa. Ele rompeu. Então ali houve um cisma. Então alguns grupos, né, de cristãos separaram da sua comunhão com o Papa. Então criou-se o grande cisma do Oriente no ano 1054. E aqueles cristãos que ficaram separados de Roma são os ortodoxos até hoje. A palavra ortodoxo significa autêntico. E falaram, não, nós somos autênticos. A gente não precisa ficar sendo submisso àquele bispo lá de Roma. Nós temos nosso bispo aqui. Bom, até hoje existem os ortodoxos, né? São 14 igrejas independentes. E os cristãos católicos orientais são ortodoxos? Não. São católicos. São católicos. Então não existe ortodoxo católico. Ortodoxo católico é quadrado, redondo, solteiro, casado. Não existe, né? Ou é católico ou é ortodoxo. Então esses orientais católicos, como acabei de dizer, são católicos. Algumas tradições são bem parecidas com os ortodoxos, por exemplo, mas estão em comunhão com o Papa. Então essas 23 tradições que eu estava dizendo, elas podem ser chamadas de 23 igrejas. Por quê? Porque é o seguinte, você, meu amigo que está assistindo, está numa diocese ou arquidiocese, por exemplo. Nós estamos aqui nesse momento na cidade de Valinhos, que pertence à arquidiocese de Campinas. Quando a gente fala assim, que na arquidiocese de Campinas existe uma igreja, a igreja de Campinas, a gente entende que é uma arquidiocese. A igreja de São Paulo, a igreja de Campinas, a igreja de Belo Horizonte, é uma maneira de dizer que existe uma arquidiocese ali. Mas todas fazem parte da igreja católica, que é uma. As tradições orientais é a mesma coisa. Existe a igreja, por exemplo, dos ucranianos, né, que são católicos, guardam suas tradições, celebram na sua língua própria.
mas são católicos ucranianos dentro dessa tradição oriental, desses 23 que eu estava dizendo. São igrejas, mas não são igrejas autônomas e independentes. É muito mais parecido nessa ideia de uma diocese, de um grupo específico. A única coisa é que existe uma expressão para deixar um pouco mais claro a missão e a ação dessas igrejas orientais. A expressão é simples, são igrejas de direito próprio, que em latim significa sui iuris, né? Direito próprio, porque elas têm costumes próprios, regras, né? Por exemplo, para fazer as suas nomeações, as suas administrações, para criar paróquia, por exemplo, mas sempre submissão à autoridade máxima da igreja, que é o Papa. E em que momento, o que aconteceu exatamente para haver essa diferenciação aí desses ritos, do ocidental para o oriental? Basicamente, a gente está falando de uma instituição de 2000 anos. Então, se eu pudesse responder numa questão só qual é o motivo disso, eu diria que é o tempo. Por quê? Passou muito tempo. Muitas comunidades criaram suas raízes, a sua maneira de celebrar, e depois, com o passar dos anos, essas tradições, a igreja percebeu que é uma riqueza, não é uma coisa que separa. E foi ao longo do tempo que foram sendo reconhecidos essas variadas formas litúrgicas? Essas formas variadas litúrgicas, seja no Ocidente ou no Oriente, elas sempre foram reconhecidas. Sempre foram. Mas nem sempre foram organizadas. Tá. Né? Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu disse aqui de 23 tradições. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma tela para a gente mostrar ali todas elas, né? São 23 tradições. Uma dessas tradições foi o Papa Francisco que organizou. Ou seja, recente. Nossa. Ah, é? Sim. Que eu estou falando do rito da Eritreia. Não é que o Papa Francisco criou a igreja da Eritreia. Eles sempre existiram. Ele apenas organizou e deu dignidade de uma dessas igrejas sui iuris, de direito próprio. Então, essas pessoas que celebravam nesse rito, hoje eles têm essa autonomia para existir enquanto igreja sui iuris, de direito próprio, em comunhão com o Papa. O Papa Francisco fez isso, foi no papado dele, né? Então, a mais recente delas é a igreja da Eritreia, que é uma tradição de Alexandria, no Egito. Está dentro do campo de Alexandria.